Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, meu nome é Thiago Lima, sou professor de Física e vim resolver um exercício aqui do quadrinhos com vocês. Olha só como que a gente vai resolver esse daqui. Se liga. As histórias em quadrinhos HQ de super-heróis vêm povoando o imaginário dos jovens de várias gerações desde as décadas de 1930. As histórias com personagens dotados de superpoder constituem uma forma de entretenimento, mas também possibilitam a divulgação científica. Podemos encontrar nas HQ situações em que princípios físicos são explorados. Então, hoje, o universo das HQ passou por um formato cinematográfico e grandes estúdios de cinema têm apostado no gênero. Então, aqui ele me dá uma tabela, com algumas características de alguns super-heróis. Então, vamos ver. O Hulk, criatura com força ilimitada e poderoso fator de cura. Não voa, porém consegue saltar a grandes distâncias e alturas. Então, alguns princípios físicos que são associados. Saltos como lançamento oblíquo. Homem-Aranha possui força super-humana, sentido aranha e a habilidade de aderir a superfícies sólidas. Para se balançar sobre os prédios, criou lançadores de teia. Princípios físicos. Movimento oscilante como um pêndulo. Senhor Fantástico, seu corpo apresenta grande elasticidade, o que dá a ele muita resistência a ataques físicos. Então, princípio físico, a elasticidade de seu corpo obedece à lei de Hooke. O Aquaman possui telepatia, capaz de controlar os seres marinhos e influenciar as pessoas. Dono de força super-humana, possui grande resistência ao impacto físico e grande velocidade para nadar, além de visão capaz de enxergar com pouca luz. Então, o princípio físico dentro da água obedece às leis da hidrostática. Maravilha. E por último aqui a gente tem o Flash. O homem mais rápido do mundo no universo da DC. Possui alto fator de cura, velocidade super-humana e reflexos apuradíssimos. Então a gente tem aqui, seus movimentos podem ser descritos pela cinemática e pela dinâmica. São os princípios físicos do Flash. Bom, galera, vamos analisar aqui o que ele pede pra gente, dentro de algumas afirmativas. Então, olha só, no primeiro, num salto, que é o lançamento oblíquo, o Hulk atinge grande alcance horizontal. No ponto mais alto de sua trajetória, a velocidade é nula. Galera, quando a gente tem um lançamento oblíquo e quando a gente vai analisar o lançamento vertical, quando a gente joga qualquer objeto para cima, esse objeto ele sobe. A força da gravidade, ela tende a puxar esse objeto para baixo a todo momento, durante a trajetória. E a velocidade, ela vai diminuindo. Então, ele parte com uma velocidade inicial maior do que zero. E essa velocidade, ela vai diminuindo até que atinge a altura máxima. Então, quando ele atingir a altura máxima, significa que a velocidade vai ser igual a zero, tá? Então, durante o percurso, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade vai ser nula, tá? A partir daquele momento, ele começa a cair novamente, beleza? Então, nessa afirmativa, ele fala, vou grifar aqui, no ponto mais alto de sua trajetória, a velocidade é nula. Então, isso aqui está correto, pessoal? Como eu falei para vocês, lá do nosso lançamento oblíquo, quando a gente for analisar o lançamento oblíquo, no ponto mais alto da trajetória, a velocidade, ela no eixo Y, cuidado, tá? A velocidade no eixo Y, ela vai ser igual a zero. A gente pode quebrar essa velocidade em duas, duas componentes, como por exemplo, deixa eu fazer um esboço aqui. Nós temos essas duas velocidades, a velocidade no eixo Y e a velocidade no eixo X. A velocidade no eixo X, ela é uma velocidade que obedece o movimento uniforme. Então a aceleração vai ser igual a zero e a velocidade vai ser constante. Porém, no eixo Y as coisas são diferentes. O movimento que descreve será um movimento uniformemente variado. Então aqui a gente vai ter uma diferença, Então a velocidade ela diminui na subida, atingir o ponto mais alto, a velocidade vai ser igual a zero. Quando ela voltar a cair, ela adquire velocidade novamente, ela vai subir num movimento retardado e ela vai descer num movimento acelerado, tá? Beleza? Então a primeira aqui tá certinha. Vamos ver a 2. Quando o Senhor Fantástico
recebe um golpe, né, um soco de um inimigo, seu corpo armazena energia na forma de energia cinética. Galera, energia cinética, né? Então se a gente for grifar aqui, ó, ele falou energia cinética. Mas o Senhor Fantástico, né, lá em cima a gente vê que ele tem uma elasticidade que obedece à lei de Hooke. Então se ele obedece às leis de Hooke, significa que, vamos colocar ele aqui, ele vai obedecer, na verdade, à energia potencial elástica, que é K... Opa, deixa eu mexer aqui. Então é K x ao quadrado dividido por 2. Kx quadrado dividido por 2. E não é a nossa energia cinética, né? Não é energia cinética. Energia cinética é a energia da velocidade. Mas o senhor Fantástico aqui, ele é elástico, né? Então é a energia potencial elástica que ele vai armazenar. Beleza? Então esse daqui tá errado. Deixa eu só dar uma melhoradinha aqui. Pronto, assim eu só grifo os que estiverem errado. O 4. Quando o Homem-Aranha fica oscilando em sua teia, seu período... Opa! Ele está falando aqui do período de oscilação. Será maior quanto maior for o comprimento de sua teia? Bom, galera, aqui a gente tem que lembrar lá do nosso período, quando a gente tem algo oscilando, né? Período oscilatório. Então aqui a gente vai ter o seguinte. Nosso período, ele vai ser o quê? Ele vai ser 2π raiz de L sobre G. Quem que é esse L, né? O L é o comprimento da teia. Então perceba que o comprimento da teia e o período, eles são diretamente proporcionais. Então quanto maior for o seu comprimento, quanto maior for o comprimento da teia, maior será o seu período, tá? Maior será o seu período. Então ele fala: o seu período de oscilação será maior quanto maior for o comprimento da teia. Tá correto, né? Quanto maior for o comprimento da teia, ele vai ter um período de oscilação maior. Beleza? Então tá certinho esse daqui. Depois a gente tem o próximo aqui, que é o 08. No 08 ele fala: o Aquaman tem que fazer mais força para sustentar uma pedra totalmente submersa na água de um rio do que totalmente submersa da água do Mar Morto. Bom, galera, a água do Mar Morto, ela é um pouquinho diferente, né? Porque ela tem uma densidade diferente, ele tem uma salinidade muito maior. Vou lembrar da equaçãozinha de empuxo. O que é o empuxo? O empuxo, ele leva em consideração a densidade do líquido vezes o volume vezes a gravidade. Então, novamente, a gente tem aqui uma situação que é diretamente proporcional. Como eu falei para vocês, a densidade do Mar Morto, ela é diferente, tá? Da água doce e dos mares normais, né? Então, a densidade aqui vai ser maior. Se a densidade é maior, o meu empuxo também vai ser maior, diretamente proporcional, beleza? Então ele fala que tem que fazer mais força muscular? Na verdade não, né? Por que não? Sendo que o empuxo vai ser maior. Lembra que o empuxo é a força que é oposta ao meu peso, né? O empuxo é a força que o líquido faz nos objetos. Então, na verdade, com um empuxo maior vai ajudar o Aquaman a levantar essa pedra, né? Essa rocha que ele fala aqui, né? Então, ó, esse daqui tá errado. 16, galera, olha só que ele fala pra gente. Quando o Flash está correndo, aumenta a produção de energia térmica em seu corpo. Bom, galera, Flash, ele tem uma velocidade extremamente alta, né? E as moléculas do corpo dele acompanham essa velocidade. Então, se a gente for pensar lá nos conceitos de temperatura, quanto maior for a agitação das moléculas, maior é a minha
temperatura, né? A temperatura a gente mede com a energia cinética que a gente tem das moléculas. Energia cinética, velocidade. Quanto maior a velocidade, maior é a temperatura. Então, essa daqui tá correta também, beleza? A última, 32. Por ser muito forte, o Hulk consegue, com um soco, quebrar uma rocha sem machucar sua mão, pois a força que ele exerce sobre a rocha é maior do que a força que a rocha exerce sobre a mão dele. Essa daqui tá errada, né, pessoal? Essa daqui tá errada, né? Por que ela tá errada? Terceira lei de Newton, ação e reação. Ele tá afirmando pra gente aqui o seguinte: com um soco, né, quebrar uma rocha sem machucar sua mão, beleza? Pois a força que ele exerce sobre a rocha é maior que a força que a rocha exerce sobre a mão dele. Isso tá errado, né, pessoal? Porque a gente lembra lá que quando a gente tem... Esse aqui é o 32, né? Quando a gente tem uma força aplicada, eu tenho uma reação que ela é apenas com sinal contrário, né? Apenas com sinal contrário. Então, o módulo dessas duas forças aqui são iguais. Então, a ação, ele dá um soco com uma intensidade numa rocha, a rocha revida com a mesma intensidade. Belezinha, galera? Então, ó, esse daqui foi o nosso exercício de HQ. Valeu, pessoal. Até mais! Pessoal, mais um exercício aqui do Quadrinhos. Olha só esse daqui, hein? Nas cenas dos filmes e nas ilustrações gráficas do Homem-Aranha, a espessura do cabo da teia que seria necessário para sustentá-la é normalmente exagerada. De fato, os fios de seda da teia de aranha são materiais extremamente resistentes e elásticos. Para deformações ΔL relativamente pequenas, um cabo feito de teia de aranha pode ser aproximado a uma mola com constante K dada por uma fórmula, né? Aí ele me deu a constante 10 elevado a 10, A dividido por L ali, né? Onde L é o comprimento e A é a área da seção transversal do cabo. Para cálculos a seguir, considere a massa do Homem-Aranha igual a 70 kg. E na letra A, ele fala o seguinte: calcule a área da seção transversal do cabo de teia de aranha que suportaria o peso do Homem-Aranha com uma deformação de 1% do comprimento inicial do cabo. Bom, galera, para que a gente possa resolver esse exercício, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é o seguinte: a gente vai ter que encontrar qual é a condição de equilíbrio aqui. A força que descreve esse movimento é a força da lei de Hooke, né? Então a gente tem na nossa letra A o seguinte: na situação de equilíbrio, a minha força resultante ela vai ser igual a zero, né? Vou dar um zoom aqui. Força resultante vai ser igual a zero. Então significa que a minha força elástica ela vai ser igual à minha força peso. E isso vai acontecer na situação de equilíbrio, né? Bom, e aí? O que é a minha força elástica, então? Minha força elástica é constante elástica. E aqui seria um X, né? Mas ele fala que é pequenas deformações, né? Para deformações ΔL. Então eu vou usar esse ΔL. Então, ΔL. E igual, do outro lado, a gente tem a força-peso. Massa vezes a gravidade. Beleza? Então ele está pedindo pra gente, né? Calcule a área, né, da seção transversal. Bom, se a gente for substituir os valores aqui, vai ficar o seguinte: eu sei que a minha constante ela é 10 elevado a 10 A dividido por L vezes esse ΔL. Só que esse ΔL aqui, pessoal, ele falou pra gente, ó, aqui embaixo, né, com uma deformação, ó, peso do Homem-Aranha com uma deformação de 1% do comprimento inicial do cabo. Então eu posso substituir esse ΔL por 1% do comprimento
inicial, né, do comprimento inicial do cabo. Vou poder fazer essa substituição. Que ficará o seguinte, né? Esse L aqui é o nosso comprimento inicial, então ficará o seguinte. 1%, né? Faço 1 dividido por 100, isso aqui vai ficar 0,1 vezes o comprimento inicial. Detalhe que tudo isso daqui é o que eu chamei de ΔL, beleza? Igual a massa vezes a gravidade. Eu posso cortar, posso cancelar isso aqui com isso daqui, certo? Posso transformar esse 0,01 em notação científica, que fica 1 vezes 10 elevado a menos 2, tá? Então eu vou ter algo aqui que é 10 elevado a 10 vezes 10 elevado a menos 2, igual a massa, faltou o A aqui, né, seção transversal, a massa, que é 70 kg, vezes 10 da gravidade. Então, se a gente isolar esse valor, eu vou ter o seguinte, 700 dividido por isso aqui. Bases iguais, adiciona os expoentes, né? Só que nesse caso aqui a gente vai subtrair. Então, 10 menos 2, isso aqui fica 10 elevado a 8. Então, se a gente arrumar aqui um pouquinho, fica 700 vezes 10 elevado a menos 8. Passando para a notação científica correta aqui, a gente vai ter o seguinte. 7 vezes 10 a menos 6 metro quadrado. Beleza? Então, essa daqui é a nossa letra A. Então, 7 vezes 10 a menos 6 metro quadrado. 7 micrometro quadrado. Beleza, galera? E na letra B, o que ele fala pra gente, né? A letra B é um pouquinho maior aqui. Então ele fala, suponha que o Homem-Aranha, em queda livre, lance verticalmente, então ele está fazendo um lançamento, né? Lança verticalmente um cabo de fios de teia de aranha para interromper a sua queda. Então ele mostra aqui na ilustração 2A. No momento em que o cabo se prende, a velocidade de queda do Homem-Aranha tem módulo de V0. No ponto de altura mínima, mostrado em 2B, o cabo de teia atinge uma deformação máxima de módulo de 2 metros. E o Homem-Aranha tem, nesse instante, velocidade igual a 0. Sendo a constante da mola do cabo da teia de aranha igual a 7.700 Nm. Qual que é a minha velocidade inicial? Bom, galera, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que fazer uma análise um pouquinho mais rebuscada, né? Porque a gente tem o seguinte, interpretar esse exercício aqui, essa parte, como energia mecânica. Então, se a gente partir da energia mecânica, a gente vai ter o seguinte. Vamos abrir ela aqui. Eu vou ter a energia mecânica no ponto A e eu vou ter a energia mecânica no ponto B. Essas energias mecânicas, né, são classificadas aqui, né? Então, a energia mecânica nessa situação, situação A, e aqui na situação B. Ok. Vamos voltar aqui. O que a gente tem de energia mecânica em A? Energia mecânica em A, ela começa a sofrer uma deformação ali da mola. Então, nós temos K, ΔL, né? ΔL sobre 2, que é o nosso kx quadrado sobre 2. Beleza? Na situação B, eu vou ter MGH, né? Só que esse H vai ser quem? Vai ser o nosso ΔL. Vai ser o nosso ΔL, que é a altura ali que ele está fazendo essa deformação. Mas eu tenho uma energia cinética, porque ele está caindo ali com uma certa velocidade. A nossa velocidade inicial, como mv0 quadrado, isso aqui dividido por 2, certo? Então ele chega lá com a velocidade inicial, a velocidade final, né, igual a 0, e a velocidade inicial é o que a gente quer descobrir. Bom, a gente precisa mexer um pouco com essas coisas aqui agora, né? Então, substituindo, a gente vai encontrar o seguinte. Bom, pessoal, então substituir os valores, constante está aqui, 7.700, dividir por 2. Ele fala que a deformação ΔL vai ser de 2 metros, está aqui. A massa, 70 quilos. Gravidade, 10. ΔL novamente aqui, que dá 2. A massa, 70, e aqui dividido por 2, e ficou o nosso
a nossa velocidade inicial ali ao quadrado. Então, vou agilizar um pouquinho mais os cálculos aqui e a gente vai encontrar o seguinte. Então, olha só, aqui a gente tem 2 ao quadrado, né? Vai ficar 4. Esse 4 eu vou dividir por esse 2, então fica 2. 2 vezes 7.700 vai ficar 15.400. Então, aqui eu faço 70 vezes 10, 700 vezes 2, 1.400. 70 dividido por 2, 35. Vou isolar o V0 agora. Beleza, pessoal. Então, olha só. Isolei aqui o nosso V0, né? Então, eu peguei o 1.400, joguei para o outro lado. Ele vai ficar negativo, né? Tá aqui, vai ficar subtraindo. E o 35, que estava multiplicando o meu V0, eu passei ele dividindo. Veio aqui dividindo. Então, se a gente realizar essa operação, 15.400 menos 1.400, 14.000. 14.000 dividido por 35 vai dar 400. E, como eu preciso tirar a raiz quadrada desse valor, então a minha velocidade V0 vai ser raiz quadrada de 420 metros por segundo. Tá aqui a nossa velocidade inicial. Beleza, galera? Valeu!